Olá pessoal, tudo bem? Dr. Yuri. Vamos ao nosso terceiro vídeo da série Cirurgia Plástica 30 minutos com o Dr. Yuri, né? Esse foi um projeto que eu e minha equipe a gente criou pensando em agregar um valor, agregar um conhecimento, né? Ajudar as pacientes que estão em época também de quarentena a ter mais conhecimento, a ter mais conteúdo e a ter mais informação sobre a sua cirurgia plástica, a cirurgia plástica que ela deseja fazer. Eu programei esses 5 vídeos, 4 deles são abdominoplastia, lipoescultura, prótese mamária e mastopexia. E o 5º vídeo eu vou deixar para as pacientes escolherem. A gente vai fazer uma enquete lá no meu Instagram. Esses 4 assuntos, eles abordam mais de 80% das cirurgias que são realizadas, né? A imensa maioria das cirurgias são de contorno corporal, são cirurgias de mama, são cirurgias de abdômen, são cirurgias... Claro que existem outras cirurgias, né? Cirurgia da pálpebra, cirurgias na orelha, cirurgias no nariz, cirurgias para levantar o rosto, cirurgia da papada, do braço, cirurgia da coxa, cirurgias íntimas, de glúteo, existe uma série de cirurgias, né? Mas a questão é, não existe tempo para a gente falar sobre todas elas, né? É muito difícil a gente conseguir falar sobre todas essas cirurgias, são horas e horas e horas, e fica inviável para a internet para a gente poder entregar todo esse conteúdo. Então, nessas 4 cirurgias, né, eu compilei as que são mais frequentes, são as mais procuradas no consultório do cirurgião plástico, no dia a dia, né? Claro, às vezes tem cirurgiões que fazem mais uma área, mais outra, mas como regra geral, essas são as cirurgias que mais são buscadas, né? Muito bem, então a nossa cirurgia de hoje é a cirurgia de prótese mamária, né, ou mamoplastia de aumento. É uma das cirurgias mais procuradas, uma das cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo inteiro, né? Muitos cirurgiões realizam essa cirurgia. Agora que eu lembrei, antes da gente dar seguimento, se você está vendo esse vídeo no meu YouTube, tem um botão aqui de inscreva-se, você pode clicar nesse botão, você vai receber todos os anúncios de novos vídeos, você vai ficar atualizado com os conteúdos. E dá o curtir no nosso vídeo e se espalha para outras pessoas que também têm interesse em fazer uma cirurgia plástica. Muito bem, então a cirurgia de mama, né, mamoplastia de aumento, a gente não vamos nos delongar muito aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então é uma cirurgia que a paciente ela já vem com certos conhecimentos, né, e isso é muito importante, né, eu acho que a cirurgia, principalmente na cirurgia de mama, mas todas na verdade, o paciente ele tem o direito de opinar, o direito de escolher, o direito de decidir junto com o cirurgião. Ele é um facilitador, claro, ele tem o conhecimento técnico, ele tem o conhecimento sobre a cirurgia que você deseja realizar. Então ele vai lhe orientar, né? A função nossa é, a gente pega o paciente pelo braço, não, vamos por esse caminho que é um caminho mais seguro, é um caminho mais fácil, né? A cirurgia que você deseja, o resultado que você está planejando, ele pode ser conseguido por esse caminho ou ele não pode ser conseguido. Então é muito importante o cirurgião ele orientar o paciente sobre essas questões. Muito bem, então a cirurgia de mama parece uma cirurgia muito simples, né? Mas existem uma série de detalhes técnicos, né? Que muitas pacientes às vezes não têm esse conhecimento, né? E é a função do cirurgião orientar o paciente sobre esses detalhes técnicos. A paciente ela chega já com um número, eu quero botar tanto de prótese, eu quero botar tanto ml porque a minha amiga botou e eu achei bonito. A gente também acha que vai ficar bonito no tórax e não é bem assim. Então, para a gente chegar naquilo que a paciente tanto quer, doutor, qual que vai ser o tamanho da prótese, né? A gente tem que primeiro fazer uma série de medidas, conversar muito bem com essa paciente, né? A consulta tem que ser muito bem detalhada, porque existem uma série de fatores que vão determinar o tipo, o tamanho, onde o implante vai ser colocado, se vai ser na frente ou vai ser atrás do músculo. Por exemplo, o peso da paciente, a altura da paciente, o biotipo desse tórax, né? Ela é uma paciente mais longilínea, é uma paciente mais brevilínea, ela tem uma mama mais junta uma da outra, ela tem a mama mais afastada, o tamanho dessas areolas, a qualidade de pele, ela tem uma pele que tem colágeno melhor, ou tem mais estrias, né? Essa paciente já amamentou, não amamentou. O posicionamento dessa mama no tórax faz muita diferença para a gente escolher o tipo de implante, a quantidade de mama que a paciente tem prévia antes da cirurgia. É uma paciente que já tem bastante mama e ela quer só preencher, é uma paciente que não tem nada e ela quer um volume maior. Então, existem, eu costumo dizer, um portfólio, né, para a gente poder decidir o melhor implante, para a gente poder decidir um implante feito para você.
Porque a cirurgia de mama não é uma cirurgia, vamos escolher tal, vamos botar e é isso aí, não. É uma cirurgia que tem que ser muito bem planejada, uma cirurgia que tem que ser muito bem detalhada com o paciente, muito bem organizada, né? É uma cirurgia artesanal, é uma cirurgia que nós vamos escolher um volume, um implante, um formato redondo, anatômico, vamos botar na frente, vamos botar atrás do músculo, todos os detalhes eles são baseados e escolhidos mediante o desejo, mediante o exame físico da paciente, né? Para a gente poder chegar no implante perfeito. Não é simplesmente, minha experiência é que você vai botar tal implante, não. Tem uma matemática por trás dessa cirurgia, né? E aí a gente já vai conversar sobre quais são essas medidas. Então, qual que é o conceito? Para quem que a gente indica essa cirurgia? Para a gente seguir o nosso roteiro aqui. É uma paciente que ela tem uma condição chamada hipomastia. Ela não teve o desenvolvimento completo da mama, né? Isso acontece só em pacientes jovens, 17, 18 anos? Não. Isso acontece em pacientes até com 40, até com 50 anos, pacientes que já tiveram sua gestação, já tiveram seus filhos, eu amamentei e a minha mama acabou diminuindo. Se essa mama acabou diminuindo e ela está bem posicionada, a tua cirurgia, né, provavelmente a tua cirurgia, a indicação é da prótese, né? Quando a mama está mal posicionada no tórax, ela está caída, aí é uma outra cirurgia que a gente vai falar no próximo vídeo, que é a mastopexia. Mama estando bem posicionada, independente da idade do paciente, ela deseja aumentar, a cirurgia vai ser uma cirurgia de mamoplastia de aumento. Então, a hipomastia, ela provoca uma série de problemas na vida do paciente, né? É uma paciente que ela fica constrangida em utilizar uma blusa mais decotada ou um biquíni, a paciente se sente mal, ela fica de certa forma receosa de usar uma blusa mais justa, né? Isso provoca constrangimentos e uma baixa autoestima. Então, a cirurgia de prótese mamária, ela serve para melhorar a autoestima do paciente, serve para dar contorno mamário, serve para dar projeção, serve para melhorar o colo do paciente. Isso transforma a vida do paciente, né? Isso é uma cirurgia transformadora. Muitas e muitas pacientes são complexadas porque isso acontece lá na adolescência e vai se desenvolvendo na fase adulta. Então a cirurgia do implante, ela ajuda muito essas pacientes que têm hipomastia e melhora, principalmente a parte feminina, melhora as questões psicológicas do paciente, né? Esse é um dos fatores bem importantes para a gente considerar na primeira consulta. Muito bem, então vamos começar aqui a colocação. Por onde que a gente pode colocar o implante, né? Existem basicamente 3 vias. Existe a via do sulco mamário, existe a via da areola e existe a via da axila. Mais de 75% das colocações de implante são feitas através do sulco e da areola, né? As 2 vias que mais realizo. A via axilar é uma preferência de cada cirurgião, tem cirurgiões que gostam dessa via, tem cirurgiões que não gostam, né? Eu particularmente eu não coloco pela via axilar, somente pela areola e pelo sulco. Então são cicatrizes que ficam muito bem posicionadas, ficam muito discretas, né? Praticamente invisíveis, elas ficam em sulcos, né? Sulco mamário. Nenhuma delas fica visível. Paciente de roupa íntima, paciente de biquíni, na praia, de maiô, elas não são visíveis as cicatrizes, né? A paciente pode usar uma roupa, pode colocar um decote mais alongado que não vai ser visível. Então, doutor, por onde vamos colocar o implante? Bom, basicamente 2 vias, pelo sulco ou pela areola. Se a paciente, eu quero colocar pelo sulco, perfeito, então tua mama é compatível para colocar pelo sulco? Vamos colocar pelo sulco. Em quem que a gente coloca pela areola? Na paciente que tem areola muito grande, ela já quer reduzir o tamanho das suas areolas. Então, nós não vamos adicionar 2 cicatrizes, né? Nós vamos fazer somente a cicatriz que a gente chama periareolar, né? Ao redor da areola. Não tem sentido botar uma cicatriz na areola e botar uma cicatriz no sulco, se não for necessário. Então, na paciente que deseja reduzir o tamanho das areolas, é uma das indicações, fazer pela areola, né? A paciente que tem a mama levemente caída, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? No próximo vídeo da semana que vem a gente vai falar sobre mamas caídas, né? A gente chama essa cirurgia de mastopexia, ou lift mamário. Então, existem alguns tipos de mama que são levemente caídos, né? A gente pode, através da cirurgia periareolar ao redor da areola, fazer um lifting, subir essa mama através dessa técnica. Mas as técnicas, né, de lifting mamário, mas ela deve ser muito bem avaliada, porque para fazer o lifting mamário pela areola, a mama deve ter uma queda pequena, não pode ser muito grande. Se a paciente tem uma queda grande, isso a gente vai conversar semana que vem, aí as cicatrizes são outras, né? A gente chama isso de T invertido.
Mas não vamos fugir da nossa cirurgia de prótese. Então a cirurgia de prótese mamária, então a gente viu as vias de colocação, pelo sulco e pela areola. Uma outra dúvida muito frequente é, doutor, vamos botar na frente ou atrás do músculo? Né? Isso é uma dúvida bem frequente, né? Muito comum. Então assim, ó, existia um mito, ainda existe esse mito, de que o implante atrás do músculo, né, ele impede a mama de cair. Né? Isso na verdade é um mito, né? O implante ele não impede a mama de cair. Não importa se ele está na frente ou se ele está atrás do músculo, se a mama, o que vai influenciar a queda da mama? É o grau de flacidez, se a paciente já amamentou ou não. Existem algumas características do tecido mamário, a quantidade de tecido mamário, que influencia sim, é o tamanho do implante. Implantes muito grandes, claro que obviamente eles vão pesar mais e vão puxar esse tecido mamário com mais força para baixo. Então, o que determina se nós vamos colocar o implante na frente ou atrás do músculo? Basicamente, quando a paciente tem uma espessura de glândula mamária baixo e um percentual de gordura baixo também, geralmente acontece em quem? Em pacientes que são muito magras, em pacientes que são halterofilistas, os bodybuilders, né? Os bodybuildings. Então, paciente que tem um percentual de uma espessura do tecido da pele muito pequena e um percentual de gordura baixo, se a gente colocar esse implante por cima do músculo, esse implante fica muito visível, né? Ele dá um ar de artificialidade e ele pode gerar um problema chamado rippling, que são as ondulações do implante, né? A paciente, quando ela se abaixa, essas ondulações ficam visíveis. Então, essa paciente que é muito magra, que tem essa espessura muito baixa, a gente indica colocar por baixo do músculo, porque o músculo ele vai fazer uma cobertura extra, né? Faz uma transição mais suave, não deixa aquela prótese tão marcada no tórax, né? E a gente vai prevenir, né, a formação do rippling. Mas a grande maioria das pacientes, elas têm uma cobertura adequada, tem uma espessura de tecido dentro da normalidade, então esses implantes, a grande maioria, podem ser colocados por cima do músculo, né? Muito bem, às vezes parece muito fácil escolher, né, uma cirurgia de implante, vamos escolher tal tamanho e colocar, mas na verdade vocês veem como tem uma série de detalhes, uma série de questões que a gente deve conversar com a paciente durante a consulta, né? E existem, claro, obviamente, muitos outros detalhes que a gente não tem como num vídeo de 30 minutos a gente poder entregar todos eles, mas os principais eu entrego aqui com muito prazer, com muito carinho esse vídeo que a gente faz para vocês para poder orientar ainda mais as nossas pacientes. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, né, curtir esse vídeo. Vamos espalhando o conhecimento para outras pacientes. Um terceiro tópico que é o formato dos implantes. Existem uma série de formatos, né? A grande maioria das pacientes elas preferem o formato redondo, né? Mais de 95% das pacientes preferem esse tipo de implante. Existe um formato que é o anatômico, em gota, que aí a gente já utiliza para pacientes bem específicos, esse tipo de implante, né? E existe o formato cônico, que também é utilizado por um tipo bem específico de pacientes que tem um certo grau de queda mamário, mas a grande maioria deseja o formato redondo. E claro, dentro desses formatos existem aí variações, né? No formato anatômico existem tipos de implantes que tem uma base mais larga, que tem uma base mais estreita, ele é mais alongado, para que se encaixe com o formato da mama da paciente, né? Então, vamos falar aqui sobre o formato redondo, que é o que é mais desejado pelas pacientes. Dentro do formato redondo, nós ainda podemos escolher os graus de projeção. Existem um grau de projeção desde o pequeno, o médio, o alto até o extra alto. Então, a gente consegue jogar os implantes, consegue escolher o implante que mais se adapta ao corpo da paciente e aquilo que ela mais deseja. Eu quero um implante que dê mais preenchimento da minha mama, eu quero um implante que dê mais volume, eu quero um colo mais marcado, eu quero um implante que realmente fique mais arredondado, eu quero um implante que minha mama pareça mais natural. Então a gente consegue, dentro desse portfólio de implantes, adequar aquele que a paciente mais deseja, né? E aquele que é mais compatível com a mama da paciente. Então, dentro do implante redondo e tendo esses graus variados de projeção, aí sim a gente chega naquilo que as pacientes querem, o tamanho do implante, né? Os pacientes chegam no vídeo até aqui
elas vão se perguntar, mas eu preciso saber de todos esses detalhes? Na verdade, você não precisa, né? Quem precisa é o cirurgião. O cirurgião tem a obrigação de saber todos esses detalhes técnicos e, claro, existem outros dezenas de detalhes. Mas é importante você ter uma ideia, uma noção, né? Para que você não fique perdida, porque são muitas informações. Até quando você vai ler, inclusive você vai ver na minha página, no Facebook, no Instagram ou no próprio Telegram, tem muitas informações. A gente fala sobre projeções, sobre formatos de prótese, sobre os tipos de mama, por onde que a gente coloca. Então a paciente tem que ter essas ideias para que ela fique mais tranquila na cirurgia, ela saiba o que vai acontecer. E a gente escolhe o tamanho do implante para a gente chegar nesse número mágico, vai ser X tamanho. Então, baseado em todos esses detalhes e baseado no exame físico, baseado nas medidas do paciente. Então é muito importante quando a gente vai escolher o implante. Esse implante, eu sempre brinco com as pacientes, é o implante que tem que caber no teu tórax, e não o teu tórax que tem que se espremer no meio dos implantes. Então, a base da mama é muito importante, a gente tem que considerar o tamanho dessa base, porque o implante ele vai ter que caber ali dentro. A gente tem que considerar a altura dessa mama, a gente tem que considerar a distância e o posicionamento dessa mama no tórax, a gente tem que avaliar a estrutura óssea, a gente tem que avaliar a qualidade de pele, aqueles detalhes que a gente comentou no início. A gente tem que avaliar o peso, a altura da paciente, o biotipo desse tórax, se ela já amamentou, se ela não amamentou, tamanho das areolas. Aí sim, com todos os dados, com todos os detalhes em mão, com todas as características da paciente em mão, aí a gente consegue achar um norte, né? A gente pode informar, depois de todos esses detalhes e esse exame físico feito, a gente pode informar a paciente qual é a faixa de tamanhos que a gente pode colocar nesse tórax. Então, assim, às vezes o paciente ela vem, eu quero colocar uma prótese de 450 ml, porque a minha amiga colocou e eu achei que ficou bonito. E aí tu determinas que esse tórax ele comporta uma prótese de até 300, 350 no máximo. Então, é importante informar para essa paciente que o tórax dela, né, o biotipo, a anatomia, não comporta um volume tão grande. Se a paciente desejar esse volume tão grande, alguns problemas podem acontecer nessa mama. É bem interessante porque as pacientes elas se comparam os tamanhos e a gente tem que avaliar se a paciente que tu está comparando ela tem o mesmo porte, altura, o peso, o tipo de mama, o posicionamento parecidos. E a maioria das vezes eles são diferentes, né? Porque as pacientes não têm uma mama igual a outra. Então a nossa função é orientar essas pacientes. E muitas vezes os implantes, as marcas dos implantes têm diferenças, né? Às vezes o 400 de uma marca não é o mesmo 400 de outra, né? Existem essa variação. Então, aí acaba causando um fator de confusão bem grande na cabeça das pacientes. Mas o cirurgião plástico, ele vai te ajudar, ele vai lhe orientar, como eu disse no início do vídeo. A gente tem que pegar a paciente pela mão e explicar, né? A paciente precisa de informação para poder reunir a melhor decisão, né? Com as informações em mãos, a paciente pode, junto com o cirurgião, nós podemos decidir qual é o melhor implante, né? Qual é o melhor implante para cada tipo de paciente, para cada tipo de desejo. Então, tenho certeza que muitas dúvidas surgiram, né? E vão surgir, é normal. Quando a gente aprofunda o assunto, as dúvidas elas vão aparecendo. Claro que não tem como a gente esgotar todas as dúvidas aqui no vídeo, né, da internet em 30 minutos. Isso a gente faz durante a consulta. Por isso que é muito importante, o meu papel aqui é informar o paciente e é passar uma mensagem, né? O paciente ele tem que se sentir seguro, ele tem que ter confiança na equipe, no cirurgião que ele vai escolher para fazer a sua cirurgia. Então é importante ele ter o máximo de informações para poder dividir com o cirurgião, para poder dividir com a equipe, né? Se o paciente não tem informação, ele não tem dúvidas. E o problema é depois da cirurgia que as dúvidas começam a aparecer. Então, o ideal é que o paciente ele seja bem orientado, ele esteja bem consciente antes da cirurgia, na hora de fazer o procedimento, de escolher o implante, de saber informações sobre o pós-operatório. Aí ele vai para uma cirurgia tranquilo, né? Então, esse é o nosso papel, né? Informar o paciente e tranquilizar o paciente. E isso tem que ser feito de uma forma bem transparente, né? A cirurgia plástica ela é uma troca com o paciente. O paciente ele procura um serviço, ele procura uma equipe, ele procura um cirurgião de confiança. E o cirurgião ele tem que dar o respaldo, ele tem que dar essa resposta, né? O paciente confiou em você o procedimento. O cirurgião tem que ser responsável, orientar o paciente, né?
e tranquilizar o paciente, dar todas as informações para que ele vá para uma cirurgia bem mais seguro. Muito bem, e o pós-operatório, como é que é? O pós-operatório dessa cirurgia, perdão, é um procedimento que ele dura em torno de 1h30, mais ou menos, alguns pacientes 1 hora, mas em torno de 1h30. É um procedimento ambulatorial, o paciente faz e vai embora no mesmo dia, e esse paciente ele vai seguir o seu pós-operatório em casa. Quanto tempo eu preciso ficar em casa? Geralmente, um pós-operatório é em torno de 7 dias, né? Alguns pacientes é um pouquinho menos, 5 dias, alguns pacientes é um pouquinho mais, 10 dias, mas em média 7 dias é o tempo de recuperação. Depois o paciente volta à clínica e a gente segue o acompanhamento aí semanalmente, com troca de curativos. Atividade física, o paciente em torno de 3 semanas, voltar a dirigir em torno de 3 semanas. Isso depende muito de paciente para paciente, né? Estou falando de uma forma generalizada, mas depende muito da atividade do paciente. Paciente que o personal trainer realiza atividade física, vai levar um pouco mais de tempo para voltar a fazer esforço físico. O paciente trabalha sentado, em escritório, vai poder voltar às suas atividades físicas, mais a sua atividade de trabalho mais precocemente. Tá? Mas para ter uma ideia geral, então, o tempo de recuperação em torno de 7 a 10 dias. Vamos para as perguntas, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, a primeira pergunta que eu achei bem interessante, né? Eu selecionei aqui 5 perguntas, mas eu vou juntar algumas porque muitas perguntas e eu acho que é interessante dividir com vocês. Preciso trocar o meu implante a cada 10 anos? Então, antigamente precisava, a cada 10 anos era indicado que a paciente trocasse o seu implante. Hoje não é mais necessário, tá? A geração dos implantes, ela oferece esse tipo de possibilidade. O paciente não precisa trocar o implante a cada 10 anos. Se o paciente está com 10, 12, 15, 18, 20 anos e o implante está bem, a gente não mexe, tá? Se ele está estável, se o paciente não tem dor, se ele está bem posicionado, se o paciente está contente, está bem adequado esse implante, a gente não mexe nele. Tá? Só se ele realmente tiver alguma complicação. Posso amamentar pós-implante? Sim. A cirurgia de colocação de prótese ela não interfere na amamentação. O paciente pode amamentar, o paciente pode engravidar, não vai ter nenhum comprometimento dessas atividades, sem problema nenhum. Tá? Porque na cirurgia de prótese a gente não corta ductos, não corta glândulas, né? Diferentemente da cirurgia de mastopexia, de lifting, que a gente vai falar semana que vem. Essa cirurgia sim pode ter uma interferência na amamentação, mas aí no outro vídeo a gente comenta sobre isso. Essa dúvida é muito interessante. Eu ouço falar que a mama diminui depois de 30 a 45 dias. Por que isso ocorre? Isso é muito comum, né? A paciente, eu coloquei a prótese, estou achando muito grande, depois a mama diminuiu. Algumas pacientes ficam confusas. Durante a cirurgia, a gente coloca um anestésico na mama, a gente coloca um líquido. Ali tem um anestésico para diminuir a dor, né? Depois da cirurgia, no pós-operatório, que a gente chama imediato. E a gente coloca um líquido também, que é para diminuir o sangramento. Durante esses 30 dias é normal o inchaço, a manipulação dos tecidos, o procedimento provoca esse edema, né? Esse inchaço. Com a drenagem linfática, com as medidas de pós-operatório que nós orientamos, o paciente ele vai desinchando ao longo desses 15, 20, 30 dias. Então, é normal ter esse efeito sanfona na mama. A mama aumenta de tamanho. Muitas pacientes acham, coloquei maior do que deveria. Não, esse é um inchaço por causa desse líquido todo, por causa desse trauma durante a cirurgia. Conforme isso vai cedendo, isso vai diminuindo, aí o contorno realmente começa a aparecer, aí a paciente consegue aí ter uma percepção do tamanho real do implante, né? O implante que foi escolhido. Uma outra dúvida também bem importante que eu recebi é sobre posso fazer essa cirurgia tendo 17 anos? Mais importante do que a idade é a gente observar o desenvolvimento mamário, né? Se essa paciente já atingiu a maturação hormonal, se essa paciente já atingiu o desenvolvimento completo da mama, então essa paciente ela está apta, mesmo ela sendo menor de idade, ela tem um representante legal e essa cirurgia pode ser programada. Se a paciente ainda está em fase de desenvolvimento mamário, é uma adolescente ainda, essa mama vai crescer, ainda ela está em progressão, então claro que com o ginecologista a gente determina essa maturação da mama e a gente programa. Quando a mama atingir a maturação completa, né, o desenvolvimento completo, aí a gente programa para fazer a cirurgia.
Uma outra questão bem importante foi sobre, coloquei uma prótese sem mastopexia, coloquei uma prótese há 1 ano e meio e a mama caiu. Bom, o que aconteceu? Ou esse implante ele é muito grande, puxou a mama, né, pesou essa mama, ou a paciente já tinha uma certa flacidez prévia, ou já tinha uma certa queda da mama e o implante acelerou essa queda, né? E a dúvida dela é, tem como fazer só a masto sem mexer na prótese? Tem, é possível, tá? Tu corrigir o excesso de pele. Isso depende muito de paciente para paciente, como é que foi colocado esse implante, o tamanho desse implante, o formato dessa mama, para a gente poder dizer, olha, realmente tu deve diminuir o tamanho do implante ou vamos manter o mesmo. Claro, não é o objetivo da aula de hoje a gente está falando sobre prótese, né? Mas o caso dessa paciente específica, tudo depende de algumas características. O tamanho da mama, a paciente quer manter o mesmo, ela quer diminuir o tamanho da mama, essa queda ela é grande, ela é pequena, né? A qualidade desse tecido. Então, dependendo de vários detalhes, aí a gente pode planejar, manter o implante e fazer só o ajuste de pele, ou não, vai ser necessário retirar esse implante, colocar um outro tipo de implante, né? Fazer um outro tipo de ajuste de pele. Então, isso é uma resposta genérica, porque não tem como a gente ter uma única resposta, né? A gente tem várias respostas porque depende muito, a gente precisa avaliar essa paciente para poder indicar o procedimento corretamente, certo? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu para perceber como tem muitos detalhes quando a gente fala de prótese. Não é simplesmente o tamanho, né? Tem muitas variações, tem muitas características, tem muitas informações e muitas ferramentas que a gente utiliza para até chegar lá no nosso tamanho ideal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Vou deixar o link, se você está vendo no meu Telegram, vou deixar o link aqui embaixo. Quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, mais informação a gente leva. Certo? Eu espero que tenham gostado. Podem mandar dúvidas também pelo meu direct, pelo meu WhatsApp. Fico à disposição. Até o próximo vídeo, mastopexia com e sem prótese.